Paz do Senhor Jesus, a cada irmão, a cada irmã. Que Deus venha abençoar a tua casa, o teu lar. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua família. Que todas as bênçãos do Senhor sejam apontadas para dentro do teu lar nesse dia, amém? Irmãos, estava meditando uma palavra, se encontra o livro de Lucas, no seu capítulo 18, no seu versículo 7, versículo 8. E Jesus contava uma parábola a eles como o dever de orar. O dever que nós temos de estar a todo tempo em oração. E Jesus, ele contando uma parábola, ele pega uma mulher e disse que essa mulher era viúva. E essa viúva, ela queria que o juiz fazia uma justiça dentro daquilo que tinha acontecido com o seu marido. E a Bíblia diz que ela ia procurar aquele juiz iníquo que não acreditava em Deus e muito menos nos homens. Um juiz que estava ali para fazer justiça, mas não queria fazer justiça à causa daquela mulher. E tem causas na nossa vida que acontece que iremos vencer elas somente orando. Somente porque a oração, ela rompe a dificuldade. A oração, ela nos leva mais próximo de Deus. E é bem na verdade que essa mulher, ela não desistiu, irmão. Ela, toda vez que ela ia até esse juiz, ela recebia: não vou julgar a sua causa. Eu não vou fazer a tua causa justa. Mas ela não desistiu de orar. Quando você ora, irmão, a tua oração, ela tem poder para romper as suas necessidades. Quando você ora, irmão, a sua oração, ela tem poder para trazer aquilo que não existe à existência. Quando você ora, irmão, você rompe barreiras e atrai para mais perto de você o seu milagre. Jesus diz, Tiago diz, no seu Tiago capítulo 5, ele vai dizer que a oração do justo, ela é poderosa e ela tem os seus efeitos. Irmão, quando você ora sozinho, você pode muito. Irmão, quando você apresenta as suas causas à mão de Deus, irmão, ela desce a seu favor. E quando você ora, Deus, ele tem todo o ouvido atento e todo o seu paladar para que a sua oração chegue diante do Senhor. A Bíblia diz que a nossa oração é misturada com incenso. E a Bíblia diz que Deus, ele examina a nossa oração para ver se a nossa oração é verdadeira. A Bíblia diz que naquele momento, quando a nossa oração é misturada com incenso, a Bíblia diz que naquele momento Deus pega e cheira a nossa oração. E quando ele suga a nossa oração sobre as suas narinas, ele examina se a oração é verdadeira, se ela partiu do fundo da nossa alma, ou se a nossa oração é apenas de interesse. E ele examinando isso, então ele faz justiça à nossa oração. E essa viúva estava cansada de ouvir um não. Mas Jesus estava dizendo nessa parábola o dever de orar. Orar sempre. Vencendo a circunstância, vencendo nossos limites, só iremos conseguir orando. E orando, quando você ora, irmão, você não está sozinho. Paulo diz à igreja, ele diz à igreja, e quando ele vem direcionado a essa igreja, aos Romanos, capítulo 8, e quando ele vem dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós, diante do Senhor, por gemidos inexprimíveis. Quando você ora do seu lado, o Espírito Santo te inspira a orar. Ninguém ora da maneira que se convém orar, mas o Espírito, ele sim, ele ora da maneira que se convém orar. Irmão, a tua oração é poderosa. A tua oração, ela vai mudar o destino de muitos de dentro da sua casa, de dentro da sua família. Só não desista de orar. E aquela mulher, ela foi indo àquele juiz, e o juiz não querendo fazer a causa dela justa, mas ela não desistiu de orar. Sabe, irmão, tem gente abrindo mão de oração, do dever de orar, por às vezes
a sua oração não ser atendida de imediato, instantaneamente, não é assim. A nossa oração é com persistência, para que rompemos o mundo espiritual, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a minha, sobre a sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, dizendo aos seus discípulos, naquele momento ele estava aprendendo o dever de orar sempre, sem desfalecer. Quanta gente desfalecendo por causa que desistiu de orar. Se você desistir de orar, você vai desfalecer, mas se você orar com as poucas forças que você tem, você vai romper barreira, você vai derrubar muralha, o sol se para diante de uma oração, a lua se para diante de uma oração, porque quando você ora, você pode muito. A Bíblia diz que aquela mulher orava constantemente, querendo que Deus viesse a fazer justiça na vida dela, naquele momento. E a Bíblia diz que aquele juiz, de tanto aquela mulher ir constantemente naquele juiz e dizer: ei, juiz, faz a minha causa justa, a causa é minha, é do meu direito, tudo que eu quero é o meu direito. Está cansado, irmão? Está cansado, mas ora. Está cansado, mas ora. Está triste, continua orando. Está doendo, continua orando, porque daqui a pouquinho Deus vai trazer a tua oração em existência, e isso vai alegrar o teu coração de novo. Ei, Deus não esqueceu de você, não, Ele está te observando. E quando ele observava a vida daquela viúva, indo sempre aquele juiz, querendo a sua causa justa, a Bíblia vai dizer que naquele momento o juiz, no último dia que ela apresentou toda a sua oração, toda a sua persistência, ele diz: farei a causa dessa mulher justa, para que ela não volte, não me importuna mais. E a Bíblia diz: será que Deus não faria justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu vos digo que de logo Ele fará justiça. Pois eu te digo que a justiça de Deus, ela é divina. Da justiça de Deus não tem ser humano nenhum na terra que irá escapar da justiça do Senhor. Porque o dia da justiça do Senhor é para quebrar a injustiça que acontece não somente na nossa vida material, na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia, não. Deus vai romper essa barreira da injustiça nesse dia. Deus vai trazer aquilo que não existe à existência para alegar o coração de serva e de servos de Deus que não desistem de orar. A Bíblia diz: porque Deus não faria justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O noivo está demorando, mas Ele vem. Continua orando, está demorando, mas Ele vai vir, a justiça dEle vai chegar. A Bíblia diz que naquele momento Ele diz: pois quando vier o Filho de Deus, achará fé na terra. Que nessa manhã Deus venha te motivar a orar. Que nessa manhã Deus venha te motivar, trazer existência, força da onde que não tem mais força. Venha dar vigor da onde não tem mais vigor. Mas, irmão, não desista de orar. Porque quando você ora, a tua oração é poderosa. A tua oração, irmão, que você faz dentro do teu quarto, faz na sua sala, faz trabalhando no teu trabalho, faz andando no meio da rua. Ei, irmão, tem justiça de Deus chegando para a tua vida. O noivo está demorando, mas o noivo vai vir. O importante é quando o noivo vir, ele vê olhos sobre a sua cabeça, ele vai ver que você não deixou de orar. Ele vai ver que você não deixou de acreditar. Tem justiça de Deus chegando sobre a minha, a tua vida, sobre a minha e sobre a sua casa. Quando você ora, você pode muito. A Bíblia vai dizer: e Deus não faria justiça ao seu escolhido que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, pois eu digo que depressa Ele fará justiça.
Ou será quando vem o Filho do Homem, achará fé na terra? A sua oração, ela transporta monte, ela rompe barreiras. Nunca desiste de orar, porque aquele que é, aquele que era e aquele que vai voltar para nos buscar, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta segunda-feira. A palavra é essa: não desista de orar, vence orando, porque quando você ora sozinho, você pode muito. Quando você intercede pela vida de outras pessoas, você pode muito. E quando você intercede, Deus pega e levanta aquele que caiu. Aquele que está prostrado, Deus renova, dá força a ele para que ele possa caminhar. Até Jesus, ele orava, ele subia a monte pedindo ao Pai. E toda vez que Jesus subiu ao monte, coisa sobrenatural acontecia. Toda vez que Jesus orava, Deus tem coisa sobrenatural para derramar sobre a sua